Paz do Senhor, meus irmãos, sou o evangelista Rogério Sobral e hoje estarei ministrando essa aula da escola dominical. Nós estamos com a revista dominical para adultos e o tema é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Essa é a revista que nós estamos trabalhando esse trimestre. Nós iremos falar no dia de hoje sobre a lição 12. A lição 12, ela diz sobre o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Tema super interessante, bem como o título da revista, Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E vamos aprender um pouco hoje sobre essa situação. A lição ela traz como referência o livro de Daniel e a história de Daniel. Tá? Então hoje nós iremos falar um pouco sobre esse servo de Deus, Daniel, que tem uma história linda escrita na Bíblia Sagrada. Tá? Então eu farei aqui a leitura do texto áureo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Verdade aplicada. O fiel vivencia o cuidado e a esperança. O fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. E aí os objetivos da lição é explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração e ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Amém? Então, fazendo a leitura dessa lição 12, eu encontrei algumas palavras que me chamaram a atenção e eu gostaria de, nessa aula, estar frisando e a importância também, definição dessas palavras, para que a gente possa aprender e de alguma forma nós aplicarmos na nossa rotina diária. Amém? Esse aprendizado. Porque o aprendizado é assim, a gente precisa aprender e praticar para que ele fixe na nossa mente. Então a partir do momento que eu aprendo e eu pratico, esse ensinamento, ele de certa forma se torna um hábito na minha vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta lição. Então, a introdução diz assim: a importância desse enfoque será testada por meio da biografia de Daniel, como já comentei, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Então, às vezes você pode passar por situações em sua vida que te coloca em risco de morte, né? Você tem que pagar com sua própria vida, mas se for por amor a Deus, fique tranquilo que você não está saindo no prejuízo. Quem está saindo no prejuízo é o inferno, porque você morrendo, você vai para a glória e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, que diz o seguinte: Daniel não abriu mão da sua identidade. Eu peguei essa palavra identidade e fui puxar na internet, no Google, para ver o que significa identidade. Identidade é qualidade do que é idêntico. Qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Daniel, ele tinha a sua identidade. E ele não queria se parecer com os demais que estavam passando pela mesma situação que ele, quando eles foram levados cativos para a Babilônia.
Então ele não quis abrir mão da sua identidade que foi criada lá junto com seus pais em Jerusalém. Ele não quis, mesmo estando em uma outra terra, no meio de um outro povo, ele não quis abrir mão da sua identidade, de tudo aquilo que ele havia aprendido, por conta de estar longe dos seus pais, longe dos seus amigos, né? Mas muito próximo de Deus, mesmo no local que ele estava, que foi levado para viver na Babilônia. Amém? Então, tempos de crise, nós somos testados. Olha que interessante, em tempos de crise nós somos testados. E às vezes, isso serve para que eu e você, nós possamos demonstrar para o mundo que nós servimos um Deus grande, poderoso, maravilhoso, um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para sua gloriosa luz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nos momentos de crise, nós precisamos cada vez mais se aproximar de Deus. Se quando nós não estamos em crise, nós já estamos próximos de Cristo através da oração, através da leitura da palavra. Quando nós estamos em crise, isso é motivo para que nós ainda mais busquemos a presença do Senhor e conheçamos Ele cada dia mais. É como Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, no momento de crise, nós somos testados. E esses testes, muitas das vezes, eles vêm para querer nos afastar de Cristo. E quando nós estamos firmes com o Senhor, nós demonstramos, através da fé, através do amor que nós temos por Cristo, que nós temos um Deus que pode nos livrar. Temos um Deus que é muito poderoso e forte e que está à disposição para nos ajudar. Amém? Então, o item 1.1 diz o seguinte: decida não se contaminar com o mundo. Eu lembro de quando eu era mais jovem, certa feita tivemos um congresso de jovens aqui em Vila Alpina e o pastor Renato Rubim, ele ministrou a seguinte mensagem: decisões decidem destinos. Nós até comentamos com alguns amigos que ainda estão aqui em Vila Alpina, e essa mensagem ela ficou marcada em nossas vidas, porque ela foi muito impactante. Decisões decidem destino. Nós chamamos ela de DDD de Jesus. Uma mensagem muito impactante. E Daniel, ele fez uma escolha. E aí nós podemos ver essa escolha que ele fez no livro de Daniel, no capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel ele fez uma escolha. Ele estava em um local que não era familiar para ele, um local de opressão, um local que as pessoas que estavam ali, de certa forma, tinham domínio sobre outras pessoas. Mas Daniel, quando vê aquela situação que poderia, de certa forma, o que ele fizesse junto com aquelas pessoas denigrir a imagem dele, ou até mesmo, de certa forma, ele beber o vinho ou comer a porção do manjar do rei, causar um dano não só físico, mas também espiritual na vida dele, Daniel ele faz uma escolha muito assertiva. E aí, com base nessas duas palavras, decisões, escolhas e assertividade, que eu gostaria também de, nessa lição, fazer um breve comentário aqui com vocês, tá? Então, olha só que interessante. Decisões e escolhas que nós tomamos hoje, elas podem refletir não só no presente, mas no futuro também de nossas vidas. Às vezes você toma uma decisão na sua vida hoje que vai impactar não só a sua vida, mas da sua família também.
seja ela positivamente ou seja ela de forma negativa. Então, sempre que nós tomemos decisões, nós precisamos estar pautados na palavra, a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos guia, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos orienta. A Bíblia Sagrada, ela é a bússola do cristão, ela é o manual do crente. Então as nossas decisões, elas precisam ser pautadas na Bíblia Sagrada e através da oração, que é a intimidade com Deus. Então, por que Daniel decidiu tomar essa decisão ou fazer essa escolha? Quando eu vejo a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 e 6, eu vejo a seguinte mensagem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Interessante que quando Daniel ele toma essa decisão, ele está tomando essa decisão, porque algo no coração dele falou mais alto, algo no coração dele falou mais forte. E quem foi que falou mais forte no seu coração? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus e Deus. Foram esses seres que instruíram Daniel para que ele tomasse essa decisão de não se contaminar com a porção do rei e nem beber também do vinho que o rei oferecia para aqueles moços que tinham sido levados cativos e os outros que estavam junto com eles naquela ocasião. Então ele toma uma decisão muito assertiva, e por tomar essa decisão muito assertiva, Daniel ele obtém sucesso. E interessante que no livro de Salmos 119, no versículo 30, no verso 30, diz assim: escolhi o caminho da verdade, o salmista dizendo, propus-me seguir os teus juízos. Escolhi o caminho da verdade e propus seguir os teus juízos. Nós precisamos ter esse entendimento de que escolher a Deus, escolher a palavra de Deus em nossas decisões é a melhor forma e a mais assertiva de todas elas. A Bíblia Sagrada diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, as decisões que eu tomo, não sou mais eu que estou tomando sozinha, mas é eu e Deus que estamos tomando essas decisões. E por conta disso, nós sempre seremos beneficiados. Nós sempre sairemos alegres das decisões que tomamos com Cristo. Assertividade. Quando você toma decisões fundamentadas na Bíblia, você é assertivo nelas. Porque quem te guia e lhe orienta é o Espírito Santo. Quero fazer uma breve leitura do livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 12 ao 20, para nós entendermos essa assertividade da decisão que Daniel tomou por não comer da porção do manjar do rei, nem beber do vinho que era lhe oferecido. E diz assim: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele decidiu não comer manjar e nem beber vinho, mas decidiu comer legumes e beber água. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires. Te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias
pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Vejam que a decisão que Daniel tomou, não só para ele, mas para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, surtiram efeito em 10 dias. 10 dias foram suficientes para que o retorno daquela decisão ficasse visível para as demais pessoas que estavam junto com eles. De sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos. Vejam que aqueles moços, eles não recebem somente um benefício externo no corpo físico deles, que eles ficaram mais gordos, mas eles receberam também um benefício interno. E esse benefício interno que a gente vê aqui é conhecimento, inteligência e sabedoria. E Daniel, entendimento e toda a visão e sonhos. Veja que quando nós tomamos decisões baseadas na Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, diversos benefícios nós recebemos por isso. Nós somos beneficiados de diversas formas, externamente e internamente também. Porque às vezes, se você toma aquela decisão, que lá na frente você percebe que foi uma decisão errada, você se frustra. Em alguns momentos existem pessoas que caem em depressão por decisões que foram tomadas no passado. Então a depressão, ela é uma enfermidade na alma de pensamentos do passado. O estresse, ela é uma enfermidade que é de situações que você vivencia no presente. Então a ansiedade é uma enfermidade, é algo que acontece dentro de você por algo que é do futuro. Você não conhece o seu futuro. Quem conhece o futuro é somente Deus. O passado você não consegue mudar. O presente você consegue viver ele. O futuro está na mão de Deus. Se você entregou os teus caminhos ao Senhor, você precisa confiar no Senhor. E foi isso que Daniel, juntamente com seus 3 amigos, eles decidiram confiar no Senhor. E a confiança no Senhor foi muito assertiva, que trouxe um benefício externo, que era visível, e trouxe um benefício interno também. Item 1.2, Espírito excelente de Daniel. Quando eu vejo essa lição, extraí aqui algumas palavras interessantes também que me chamaram a atenção. E algo que me chamou a atenção na leitura do texto foi construção de caráter. Construção de caráter. Eu quero fazer aqui uma breve leitura do item 1.2. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos. A igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. E aí eu fui puxar o que significa caráter, como ele é formado, E eu fiz aqui um link com outra palavra chamada valores. Eu gostaria de explicar para vocês essas 2 palavrinhas, caráter e valores. Formação de caráter. Ele é formado por meio de hábitos e relações, sejam elas positivas ou negativas. Vejam que para se formar um caráter em alguma pessoa, é necessário que isso seja um hábito na vida das pessoas. E relações que ela participa, tem relacionamento com outras pessoas. O meio que você está, ele não pode te influenciar negativamente.
o meio que você está, você deve influenciar positivamente. E foi isso que Daniel, juntamente com seus amigos, fez lá na Babilônia. Formar uma pessoa com bom caráter é imprescindível, pois essa característica pessoal está diretamente relacionada ao modo como o indivíduo pensa, sente e reage nas mais diferentes situações da vida. Existem pessoas que, em momentos de crise, em tempos de crise, elas se estressam, elas entram em desespero e não têm até o controle emocional, que hoje ele é muito comentado sobre esse assunto, controle emocional. Nós temos visto que por conta dessa pandemia, muitas pessoas estão presas dentro de casa, perderam a sua rotina, os seus hábitos, e por conta disso tem gerado estresse gigantesco. As pessoas estão sofrendo. Mas quando o nosso caráter ele é formado igual o caráter de Cristo, nada disso vai te atingir. Nada disso vai impactar a sua vida negativamente. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Então, valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Então veja que a palavra valor ela está relacionada à reputação. Existem pessoas que negociam a sua reputação por dinheiro, por riqueza, e isso, de certa forma, traz uma alegria momentânea. Mas lá no futuro, essa decisão tomada por negociar os seus valores vai trazer um prejuízo para essa pessoa, no seu corpo físico e na sua mente. Porque o inimigo ele quer te acusar. O inimigo ele quer nos acusar. E nossas decisões que tomamos nos dias de hoje, o inimigo, se essas decisões não forem tomadas com base na palavra de Deus, certamente, lá na frente o inimigo vai começar a nos acusar. Se Jesus Cristo tivesse cedido aos desejos de Satanás lá no deserto, certamente eu e você não estaríamos aqui hoje servindo a esse Deus. Se Jesus Cristo tivesse se prostrado diante de Satanás por tudo aquilo que ele ofereceu de riqueza desse mundo, provavelmente ele não estaria com o Pai lá na glória. E ele não veio para se prostrar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que sou eu e você. Amém? Então o caráter, ele é formado por hábitos. Se eu tenho bons hábitos baseados na Bíblia, esses bons hábitos me ajudarão, juntamente com o Espírito Santo, quais decisões eu devo tomar. E eu tomando essas decisões com base nesses hábitos saudáveis, positivos, que a Bíblia me ensina, eu serei assertivo nessas decisões que eu estou tomando. E por que Daniel, ele tomou essa decisão? No próprio livro de Deuteronômio, como já li, no capítulo 6, no versículo 7 ao 9, diz o seguinte: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Obediência. Daniel ele obedeceu a palavra do Senhor.
Sabe por que Daniel ele obedeceu à palavra do Senhor? Porque o caráter dele, quando foi construído ainda criança, foi um caráter construído, os hábitos foram construídos, né? As relações foram construídas com base na palavra do Senhor. Que os seus próprios pais faziam isso cotidianamente. Os seus pais ensinavam Daniel cotidianamente sobre a palavra do Senhor. Então, quando a gente vê aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, né, e todas as tuas forças. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele se lembrou desse ensinamento que os seus pais haviam dado para ele. Por isso que ele tomou a decisão de não se contaminar com o manjar do rei e nem beber do vinho. E foi isso que fez com que Daniel obtivesse sucesso lá na Babilônia. E que obtivesse êxito naquela situação em tempos de crise. Em tempos de crise, nós não podemos ficar olhando para as coisas negativas. Em tempos de crise, nós precisamos olhar para as coisas positivas. E o que são essas coisas positivas, Rogério? É um Deus que nós servimos, já é o suficiente. Quando eu pego esse copo d'água está pela metade. Eu posso enxergar esse copo d'água com pouca água, olhando ele daqui para baixo, pelo tamanho dele, ou eu posso enxergar esse copo d'água quase cheio. Vai depender da minha visão, vai depender da minha mente. Se eu sou uma pessoa negativa, eu sempre irei ver as coisas pelo lado negativo. Mas se eu sou uma pessoa que tem o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, eu sempre irei enxergar as coisas como Cristo enxerga. Que tudo tem jeito e que não existem impossibilidades para nós. Porque nós temos um Deus do impossível. Amém? Então em Provérbios 6, 20, 23 diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões de correção são o caminho da vida. A Igreja de Cristo nos dias de hoje necessita de homens e mulheres com caráter e com valores cristãos. Caráter de Cristo, mente de Cristo, atitudes de Cristo. Eu não posso orar para Deus libertar o drogado e votar em políticos que são a favores da liberdade das drogas. Eu não posso orar para Deus pela família, sendo que eu voto em políticos que são a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso vai contra o caráter de Cristo. Isso vai contra os valores do Senhor. Por isso que as nossas decisões, elas influenciam as nossas vidas lá no futuro e até mesmo no presente. Amém? Item 1.3, um homem notável. Daniel, ele se tornou uma pessoa notável lá na Babilônia por conta da decisão que ele tomou, por conta da escolha que ele teve, e Deus o exaltou. Então, quando você toma decisões baseadas na palavra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai ser humilhado, você vai ser exaltado. Você pode ter certeza disso, você vai ser exaltado. Ezequiel 21, 26 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde e humilha ao soberbo. O Senhor, Ele sempre irá nos exaltar. O Senhor, Ele não vai humilhar o seu servo. O Senhor, Ele não vai humilhar o seu povo.
se você é obediente ao Senhor, se você ama ao Senhor acima de todas as coisas, com a tua alma, com a tua força, você pode ter certeza que o Senhor tem exaltação para a tua vida, assim como foi na vida de Daniel. Gênesis 17:1 diz assim: nós cristãos precisamos ter um espírito excelente e a virtude de fidelidade para com Deus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Foi isso que Daniel fez lá na Babilônia. Ele estava não somente andando na presença do rei, na presença dos governadores, na presença dos prefeitos, pessoas grandes da sociedade daquela época, mas ele estava andando na presença do Todo-Poderoso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E ele estava andando na presença do Senhor e sendo perfeito. E andar na presença do Senhor e ser perfeito traz benefícios para a nossa vida. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão ele entende o recado e Abraão passa a andar na presença do Senhor e ser perfeito. E todas as promessas que o Senhor havia feito na vida de Abraão, elas se cumpriram. Elas se cumpriram. Andando na presença do Senhor, sendo perfeito, as promessas do Senhor certamente se cumprirão na nossa vida. E nós, como cristãos, nós precisamos fazer dessa forma. Nós precisamos criar um hábito, caráter, são valores. Nós precisamos criar um hábito na nossa vida, andar na presença do Senhor e ser perfeito. Item 2: integridade em tempos de crise. Estado, palavra integridade, definição dela: estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofre qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido, ou seja, original. Interessante que lá no início, Gênesis 1:26, quando Deus ele faz o homem, a Bíblia diz que ele faz a imagem e conforme a sua imagem e semelhança. Semelhança é a imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram os três que construíram esse boneco de barro, do pó da terra, e deles saiu o fôlego de vida. Quando Deus sopra dentro desse boneco, ele transfere o que ele tem, que é o fôlego de vida, para dentro desse boneco. Quando Daniel toma a decisão, faz aquela escolha, ele estava lembrando: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho algo de Deus dentro de mim. E por ter algo de Deus dentro de mim, eu não irei me contaminar com o manjar do rei e nem beberei do vinho que ele está oferecendo. Provavelmente aqueles alimentos e aquela bebida, elas eram oferecidas por outros deuses, pactos que existiam com outros deuses. E Daniel, por entender isso, por ser um homem sábio e inteligente, ele tomou a decisão mais assertiva da sua vida. Então, eu e você, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ser originais. Nós não podemos mudar aquilo que Deus criou. Nós não podemos mudar. E por conta disso, quando acontece uma alteração, uma mudança nesse ser, ele deixa de ser íntegro. E quem traz novamente a originalidade é somente Deus. Não existe outro ser que possa fazer isso. Não existe outro ser. Somente Deus pode trazer de volta a originalidade daquilo que Ele mesmo criou, a sua imagem conforme a sua semelhança.
Então, no livro de Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel, ele toma essa decisão e faz essa escolha baseado nesses três elementos. Essa decisão que eu estou tomando de não se contaminar com o manjar do rei e beber do vinho dele, alimentos oferecidos a outros deuses, ela é boa? Certamente ele fez uma análise e falou assim: ela é boa. Ela é agradável a Deus? Sim, ela é agradável a Deus. Ela é perfeita? É perfeitíssima. Ela é perfeita. Então por isso que as nossas decisões, elas precisam ser tomadas, as nossas escolhas, baseados na palavra do Senhor. Precisamos fazer essa análise, se ela é boa, se ela é agradável e se ela é perfeita. Fazendo isso, certamente você irá obter sucesso. O mundo vive um momento de desintegração de valores éticos e morais. E os que ainda são íntegros e têm seus valores éticos e morais conforme a Bíblia são perseguidos, boicotados, acusados, etc. Quando você não quer fazer aquilo que o mundo faz, ou aquilo que o mundo está fazendo, você é rechaçado na sua empresa, você é rechaçado na sua família, você é rechaçado no meio dos seus amigos. E não é isso que Deus ele quer para você. Deus ele quer para mim e para você que nós não abramos mão dos seus valores e do caráter que ele colocou em nós. E tomar essa decisão nos dias de hoje não é fácil, porque às vezes você toma essa decisão e você acaba, de certa forma, ficando isolado. Mas saiba de uma coisa: sozinho você não está. Você pode estar isolado, mas sozinho você não está, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e dentro de você. E isso é o suficiente. A graça do Senhor nos basta, ela é suficiente para vencermos as dificuldades em tempos de crise. Amém? Item 2.1 diz assim: sonhos e planos. Nós podemos ver que Daniel, juntamente com seus amigos, eles não queriam estar na Babilônia. Se nós perguntássemos para Daniel: Daniel, você gostaria de estar na Babilônia? Você gostaria de viver aquilo que você viveu? Certamente Daniel responderia para a gente o seguinte: não, porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu pensei aqui dentro de mim, eu sonhei coisas grandes para a minha vida. Eu não gostaria de passar o que eu passei, de sofrer o que eu sofri. Certamente Daniel ele responderia dessa forma, juntamente com seus amigos. Só que não é isso que Deus ele quer para a gente. Os sonhos do Senhor, os projetos de Deus para as nossas vidas, eles são diferentes. E aí em Eclesiastes 5:7 diz assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se Daniel fosse levar em consideração, de repente, o momento de vaidade que ele teve em sua vida, por conta dos sonhos que ele havia sonhado, por conta dos projetos que ele havia feito, com certeza ele iria se frustrar. Só que é interessante que Daniel ele tem a percepção de que tudo o que estava acontecendo na vida dele e na vida dos amigos dele era projeto de Deus, era propósito de Deus.
era plano de Deus para a vida deles. Ele estava separado do seu povo e da sua terra. Daniel, ele perdeu a sua liberdade. Daniel, ele estava longe da família, longe de muitos amigos. Ele não era dono da sua agenda. Ele estava debaixo de um jugo. Daniel, ele perdeu a sua religião. Ele estava em um país estranho, com línguas estranhas, sem a palavra de Deus em suas mãos e sem templos para adorar a Deus. Mas Daniel, por ter sido treinado o seu caráter no passado e os valores que foram ensinados a ele, ele não abriu mão de tudo que ele havia aprendido. Sabe por quê? Porque Daniel ele praticava. Daniel fazia aquilo um hábito em sua vida. Então tudo isso faz diferença na vida do cristão. Tudo isso precisa ser levado em consideração nos dias atuais. O que Daniel viveu no passado acontece muito nos dias de hoje. E nós, como cristãos, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A Bíblia diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que palavra forte. Se Daniel tivesse comido do manjar do rei, se Daniel tivesse bebido do vinho do rei, comidas oferecidas a outros deuses, será que Daniel tinha tido um livro escrito na Bíblia Sagrada e nós estaríamos falando dele hoje? Não. Pode ter certeza que não. Como deve ter acontecido com muitos. Talvez eu e você, nós não tenhamos um livro escrito nessa terra. Mas isso não importa. O que importa é que o meu nome e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, no livro dos livros. O meu nome e o seu nome estará escrito no livro da vida. Nossas decisões decidem o nosso destino. Decisões decidem destinos. E é interessante que a gente vê essa situação que Daniel passou, essa decisão que Daniel tomou, e Daniel ele é apresentado ao rei, e quando Daniel é apresentado ao rei, juntamente com seus amigos, o rei observa a diferença no corpo deles. Os outros mais magros, que comeram do manjar do rei, beberam do vinho, e Daniel com legumes e água juntamente com seus amigos, isso foi o suficiente para que eles obtivessem êxito na decisão que eles tomaram. Então o item 2.2 diz o seguinte: decreto de morte. Daniel 2, 27 e 28 diz assim: respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas um Deus no céu, o qual revela os mistérios, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua mão são estes. Então, vejamos que esse sonho que o rei teve e que ele chamou todos os sábios da Babilônia para desvendar ou descobrir qual foi o sonho que ele teve, nenhum dos que estavam lá conseguiram fazer isso. Sabe por quê? Porque era algo espiritual, não era algo terreno. O sonho que ele teve,
e que precisava ser desvendado era algo espiritual. Não era para as pessoas que não têm a mente de Cristo descobrirem ou revelar aquele sonho para o rei. A revelação daquele sonho era somente para aqueles que tinham a mente de Cristo, que o Espírito Santo estava dentro deles. E quem foi esse? Daniel. Se Deus não tivesse usado a vida de Daniel, revelado o sonho para ele, todos os sábios teriam morrido, inclusive Daniel e os seus amigos. Mas veja que quando o ser humano ele tem intimidade com Deus, algo maravilhoso acontece na vida dele. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel ele era um homem muito íntimo de Deus. Porque ele foi ensinado na palavra, nos mandamentos. Ele tinha o caráter de Deus. Ele tinha valores de Deus. E ele tinha dentro dele o Espírito de Deus que revelava para ele. Ele era inteligente, conhecia de sonhos. Então, quando o rei coloca esse decreto de morte, Daniel, ele vai para onde? Ele não junta aqueles sábios e começa a discutir com eles. E aí, o que a gente pode fazer para desvendar esse sonho do rei? E se a gente falar isso? E se nós falarmos isso? Não. Daniel, ele foi buscar socorro aonde tem socorro. Daniel, ele foi buscar resposta aonde tem resposta. E Daniel faz o quê? Como era um hábito dele orar 3 vezes ao dia, falando com Deus, ele faz isso. Daniel 46, 48 diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que se lhe fosse que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Essa é a mais pura verdade, gente. E o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Me chama a atenção isso que Daniel fez, porque era um hábito dele. Era hábito de Daniel orar 3 vezes ao dia. Daniel ele saiu da sua terra, do meio da sua família, dos seus amigos, foi levado cativo. E quando ele chega na Babilônia, ele não esquece tudo, ele não deleta tudo da sua mente. Ele simplesmente começa a rememorizar tudo o que ele havia aprendido, para que ele pudesse colocar em prática naquele momento que ele estava ali. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje: colocar em prática o aprendizado da palavra do Senhor. Eu ler e não aplicar não é válido. Eu preciso ler e eu preciso aplicar no meu dia a dia. E foi isso que Daniel fez. Ele aplicou nos momentos oportunos, aquilo que ele havia aprendido no passado. Simplesmente quando ele chegou na Babilônia, ele não trocou de identidade. Quando ele chegou na Babilônia, ele não esqueceu os valores que ele havia aprendido, ensinado pelos seus pais.
Ele sabia que aquilo, em algum momento de sua vida, iria valer a pena colocar em prática. E foi o que ele fez. Então, quando Daniel ora a Deus, Deus dá a resposta ao sonho dele. Mas sabe por quê? Vamos ver e entender o que está escrito em 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Aqueles sábios, aqueles governadores, aquelas pessoas que estavam na Babilônia, eles tinham o espírito do mundo. Mas nós que somos cristãos, eu e você, nós não temos o espírito do mundo, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então eu e você, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus: inteligência, sabedoria. Isso tudo é dado gratuitamente por Deus. É só nós pedirmos e buscarmos que Ele nos entrega. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por mais que nós sejamos intelectuais, formados em engenharia, em direito, nutrição ou qualquer outra formação profissional, isso nunca irá substituir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso nunca deverá tomar o lugar das nossas decisões que tomamos em nossas vidas. Nós sempre precisaremos consultar, falar, conversar com Deus, para que Ele nos oriente a tomar a melhor decisão. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele poderia ter se juntado com os magos, com os reis, com os sábios daquela época, e levado uma resposta para o rei. Mas ele falou assim: não, eu vou ir buscar, consultar, conversar com aquele que eu conheço, com Deus que eu sirvo. E foi isso que ele fez. Então, aquele decreto de morte caiu por terra. Ninguém morreu por conta desse sonho que Deus revelou a Daniel através do Espírito Santo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, a revelação era uma revelação espiritual. Não era uma revelação do espírito do mundo, uma revelação carnal, era uma revelação espiritual de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então vejam que, apesar de Daniel ter livrado todas aquelas pessoas da morte, porque foi o que aconteceu, eles morreriam. O rei falou que se não houvesse a revelação do sonho, todos morreriam, inclusive Daniel. Quando Daniel vai buscar a Deus, se prostra diante de Deus, Deus revela, ele evita a morte de todas aquelas pessoas. E mesmo ele evitando a morte de todas aquelas pessoas, ele passa a ser perseguido por conta do que o rei colocou sob sua responsabilidade. Ele governar sobre os governadores da Babilônia. E aí as pessoas passam a ter inveja de Daniel. As pessoas passaram a querer o mal de Daniel, mesmo ele tendo feito o bem para aquelas pessoas. Então a gente sabe que
quando nós permanecemos fiéis a Deus, você pode ter certeza que o mal, ele não sobrevirá da sua vida. Você pode ter certeza disso. Aqueles que intentam o mal contra você não conseguirão. E a gente vê que, permanecendo fiel ao Senhor, nós somos amparados por Ele, nós somos ajudados por Ele. Quando o salmista fala, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele já coloca a resposta em seguida, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a gente precisa entender isso, que nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que mesmo sendo perseguidos por decisões positivas, por decisões que beneficiam pessoas que você toma, você não será afligido. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está conosco. Item 2.3, inveja. O que é inveja, Rogério? Inveja ou invídia é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Então às vezes as pessoas elas querem ter o que o outro tem, mas ela não sabe o que essa pessoa passou para ter aquilo. Só que ela não quer passar pelas mesmas situações que essa pessoa passou, mas ela quer ter aquilo que aquela pessoa tem. Isso se chama inveja. Passar por dificuldade, por lutas, ninguém quer para obter vitória. Foi engraçado que uma certa feita, uma moça que trabalhou comigo, ela falou assim, nossa, você é muito paciente, né? Eu falei, sou muito paciente. Existe um Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Tribulação gera paciência. Então se eu estou passando por tribulação, significa que está gerando paciência, está recarregando as baterias da paciência em minha vida. Por isso que eu preciso ter esse comportamento. Ela, tá bom, legal. Então nós precisamos entender isso, que a inveja, ela vai trazer para o ser humano coisas ruins. A inveja não é algo bom. A inveja não é algo bom. Ela é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito Santo de Deus. A inveja, ela não é movida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Existem pessoas que choram, por aqueles que estão se alegrando. Era para ter sido eu, era minha vez, era eu que era para ser beneficiado, era eu que era para ser abençoado. E não é nada disso. Nós não podemos ter essa mentalidade, porque se eu penso dessa forma, eu não tenho a mente de Cristo. A inveja, ela moveu Caim, irmão de Abel, que ele chegou ao ponto de matar o seu próprio irmão por conta da inveja. Vejam o que a inveja pode causar na vida do ser humano. Tornar uma pessoa assassina. Assassina. Às vezes não é somente o assassinato no corpo físico. Às vezes é assassinato de projetos, assassinato de sonhos. Mas quando nós servimos a Cristo, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito, ele não cabe dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. E não temos esse pensamento de inveja. Item 3.0. O perigo da vaidade. O que é vaidade? Qualidade do que é vão, vazio, firmado sob aparência ilusória, valorização que se atribui à própria aparência. São aquelas pessoas que se acham, eu sou bom, eu sou o cara, eu sei fazer, é esse tipo de comportamento que as pessoas vaidosas têm, Ela quer todas as atenções voltadas para ela, e não como Cristo fez, atenção voltadas para as pessoas.
pessoa vaidosa, ela não serve os outros. Agora, quem não é vaidoso, ela vai servir os outros, porque ela está preocupada com outras pessoas. Ela não está preocupada com ela. Por isso que a Bíblia diz, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que elas não se amam, elas se acham que se amam através da vaidade. E ela não ama o próximo. E nós precisamos ter o amor de Cristo dentro de nós, que quando nós temos o amor de Cristo dentro de nós, você pode ter certeza absoluta, eu te falo, que você vai amar o próximo como a você mesmo. E aí, continuando aqui na definição de vaidade, né, valorização de que se atribui à própria aparência ou a quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Tem pessoas que gostam de ser admiradas, né? Elas gostam de estar no holofote. Item 3.1: fé em meio aos invejosos. O sentimento da inveja dominava o coração dos príncipes, prefeitos, governadores da Babilônia em relação ao rei constituído Daniel como acima deles, né, como governador deles. E o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir Daniel. Eles começaram a ficar observando Daniel, as suas atitudes, seu comportamento, procurando alguma falha em Daniel para poder levar para o rei, de modo que o rei penalizasse Daniel. Só que Daniel, ele estava naquele versículo que foi lido de Gênesis, né? Quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Daniel estava nessa pegada. Daniel estava andando na presença do Senhor e sendo perfeito. Então o que aconteceu? Eles não acharam nada que pudessem acusar Daniel. E eles tramaram algo contra a vida de Daniel. De modo que o rei teve que baixar um decreto. Por baixar esse decreto, eles viram como um desrespeito por parte de Daniel e levaram até o rei. E naquela época, por conta da lei do decreto que fora criado, esse decreto ele não poderia ser mudado nem mesmo pelo rei. E por conta disso, Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Daniel ele foi colocado em um local de morte. Daniel ele foi colocado em um local de isolamento. Só que Daniel, por servir um Deus vivo, servir um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Daniel descansa, mesmo dentro daquela cova. E o que Deus faz? Deus dá o livramento para Daniel. E Daniel, no dia seguinte, sai ileso daquela cova. Os leões famintos, os leões ferozes, não puderam tocar nem no fio de cabelo de Daniel. Livramento. Deus tem livramento para a minha vida e para a sua vida. Deus tem provisão para a minha vida e para a sua vida. Basta sermos obedientes ao Senhor, andarmos na presença dEle e sermos perfeitos. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, né? A mesma pessoa que bajula é aquela que também quer o mal contra os justos. Às vezes você tem aquela pessoa que está te bajulando, só que por trás ela não está falando bem de você ou a verdade de você. Se alguém estiver fazendo uma crítica construtiva para você, aceite, essa pessoa ela quer o seu bem. Se ela está aceitando tudo que você fala, sabendo que aquela forma que você está agindo, né, não é adequada, certamente ela não quer muito o seu bem. Mas se existem pessoas que estão do seu lado, né, e falam a verdade para você,
elas querem o seu bem. Se elas estão te mostrando que realmente daquela forma a decisão que você está tomando, né, não é baseada na Bíblia Sagrada, pensando dessa forma, é porque ela quer o seu bem. Ela não quer que você lá na frente venha sofrer as consequências das decisões que você está tomando no dia de hoje. Intimidade, como já comentei antes. Daniel, ele tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia, e aí no livro de Daniel 6, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, de onde ele havia sido tirado, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A oração nos torna íntimos de Deus. Daniel, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Talvez você faça 1 vez ao dia, talvez você faça 2 vezes ou até mais vezes. Eu acho que a frequência como você de oração, talvez ela não seja uma forma de caracterizar se você é íntimo ou não de Deus, mas sim quando você se prostra diante dele e você ora e você fala com ele, ele te ouve e ele responde a sua oração. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel se prostrou diante de Deus e Deus respondeu a oração do seu servo. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias de sofrimento, nesses dias de crise que nós estamos passando. Ao invés de ficarmos somente na frente da televisão, vendo notícias ruins, que isso acaba de certa forma impactando a nossa mente, impactando o nosso corpo, se prostre diante de Deus. Se você está fazendo home office, se você está em casa e não pode sair, passe a tornar esse hábito mais frequente da oração. Fale mais com Deus e que Deus, tenho certeza que Ele vai te ouvir. Perigo da vaidade. 3.3. Companhia divina na hora da crise. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei, né? E aí criaram um decreto, jogaram ele lá na cova dos leões. Só que interessante que Daniel, ele não abre mão da oração, mesmo com o decreto baixado. Daniel não abre mão da oração. Ele não abriu mão da oração. E por ele não ter aberto mão da oração, Deus ouviu a sua oração. Se você está em casa, se você ainda não veio para a igreja, não retornou à igreja por conta da pandemia, se você não está no grupo de risco, tá? Acima de 60 anos, hipertenso, diabético, se você não está dentro desse grupo de risco, eu faço um convite para você. Volte à casa do Senhor, a ter comunhão com os irmãos, não somente de uma forma virtual, mas de uma forma presencial, como era feito antes da pandemia. Retorne para a casa do Senhor, venha a esse templo adorar, glorificar e bendizer o nome de Cristo, porque certamente isso faz algo de diferente na nossa vida. Isso traz um renovo para nós, porque às vezes em casa você não cultua, você assiste o culto, e assistir o culto é diferente de cultuar. Daniel estava lá no meio da Babilônia, longe do seu lar, longe da sua casa, da sua família, mas ele jamais deixou de cultuar ao Senhor. Se você não está assistindo os cultos, está cultuando, maravilha, perfeito. Mas se você está somente assistindo o culto de forma online, eu recomendo para que você passe a cultuar, a sentir a presença do Senhor no seu lar, a glorificar o nome do Senhor, como você fazia na igreja, no templo, quando você estava presencialmente. E aí, para finalizar, eu quero fechar da seguinte forma: nós precisamos seguir o exemplo de Daniel em sua fidelidade, em suas crenças e valores que ele tinha no Deus que ele servia, como ele foi ensinado pelos seus pais.
e também vamos testemunhar a providência de Deus em nossas vidas, nos momentos de crise e nos momentos difíceis que estivermos passando. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Se nós quisermos uma sociedade diferente, se nós quisermos ser cristãos diferentes, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O salmista, no livro de Salmo 31, 23, ele diz assim: amai ao Senhor, vós todos que sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. O Senhor guarda os fiéis. Então, em momentos de crise, em tempos de crise, o Senhor, Ele vai te guardar. O Senhor, Ele vai te livrar. O Senhor, Ele vai te proteger. E nós precisamos ter isso em mente, para que o inimigo ele não tome posse do controle, ele não tome o controle de nossas vidas e nos coloque em uma situação que somente Deus tem o poder de libertar. Salmo 101, verso 6 diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, a minha mensagem para você no dia de hoje, finalizando essa aula enriquecedora, essa aula maravilhosa que nos trouxe as experiências que Daniel viveu na Babilônia, fora do seu convívio, longe dos seus amigos, da sua família, é que eu e você ame a Deus acima de todas as coisas e ande na presença dele e sejamos perfeitos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e Deus lhe abençoe em todas as áreas da sua vida. Fica com Deus e um forte abraço.